Boa tarde, estamos aqui no nosso curso de Física Teórica 2. É uma aula especial, né? Uma aula que vai ser mais no formato seminário. Ela não vai contar como uma avaliação, apenas como um complemento de conteúdo. Vou falar aqui, apresentar para vocês a teoria da relatividade restrita, a teoria da relatividade especial, tá? Estou gravando esta apresentação e, né, para assistir sempre quando vocês acharem adequado, tá? Então, deixa eu... A teoria aqui da teoria especial da relatividade, né? Ela foi elaborada por Albert Einstein quando ele publicou um artigo em 1905, tá? É o chamado 1905, é chamado o ano miraculoso, né? O ano milagroso de Einstein, né? Teve o ano milagroso de Newton, que agora eu não vou me recordar exatamente a data, que foi quando teve aquela peste na Europa, né? Todo mundo ficou recluso e ele conseguiu ali elaborar o cálculo, elaborar a mecânica, né? As leis da mecânica, conseguiu, né, elaborar a lei de gravitação universal. Então, foi um período muito produtivo do Newton, e a mesma coisa aconteceu com Einstein em 1905. Ele publicou 3 trabalhos, um sobre o movimento browniano, um sobre o efeito fotoelétrico. Esse do efeito fotoelétrico foi que deu o Nobel para Einstein, né? E o da teoria da relatividade, que depois, na verdade, o que ele publicou em 1905 foi a teoria da relatividade restrita ou especial. Na época só chamava de teoria da relatividade. Ela não tratava digamos assim, quando você estava diante de um campo de forças, né? Aí é mais uma descrição cinemática da mecânica, tá? É uma descrição da cinemática, uma mudança na cinemática, né? Depois teve uma mudança na dinâmica que foi feito mais para frente, e foi essa chamada teoria da relatividade geral, né, que trata como equivalentes o movimento acelerado como um objeto em um campo gravitacional, que conseguiu mostrar que a luz sofria um desvio, né, quando passava por uma região com um forte campo gravitacional, como uma estrela, por exemplo, a do Sol. E esse desvio ele previu dentro da sua teoria da relatividade geral, e que foi confirmado, salvo engano, em 1919. Aí se tornou Einstein essa figura popular, digamos assim, essa figura icônica, que ele já era muito conhecido, evidentemente, dentro da academia, já tinha sido, né, era reconhecido, mas aí se tornou muito conhecido da população em geral por essa previsão. Mas o que a gente vai falar aqui é da teoria da relatividade restrita, são os aspectos cinemáticos aqui do estudo do movimento, tá? Deixa eu seguir aqui. Vocês estão conseguindo ver a apresentação direitinho, né? Eu só dar uma ampliadazinha aqui para ficar melhor. Pronto, vamos lá. Então, vou retomar o que a gente chama do princípio da relatividade de Galileu. O princípio da relatividade de Galileu ele fala que as leis da mecânica devem ser as mesmas em todos os sistemas de referências inerciais, tá? Então, esse é o chamado princípio da relatividade de Galileu. Então, aqui eu peguei essa figura lá do livro, e a gente tem aqui uma picape, né, uma caminhoneta, uma criança aqui, né? E aí vamos andar em baixa velocidade, obviamente. Aqui é imaginar que aqui é um experimento mental, tá? Baixa velocidade, com toda a segurança aqui para a criança. Mas imagine que tem uma criança aqui que joga uma bola para cima, né? Ela está na carroceria aqui da picape, ela joga a bola para cima. Então, para a criança, ou seja, para o sistema de referência inercial que está aqui, na criança, ela vê a bola subindo e descendo, né?
Para uma pessoa que está à margem aqui da estrada, vendo o carro se movimentar, a trajetória da bola é essa trajetória aqui parabólica, tá? Ou seja, são trajetórias diferentes, movimentos diferentes, né? Assim, você vê trajetórias diferentes a depender do sistema de referência. Mas as leis da mecânica são as mesmas, né? Nesses dois sistemas de referência. A gente pode mostrar da seguinte forma, né? Então, imagina aqui um evento. Qual é esse evento? Jogar a bola para cima, tá? Pode ser um evento. Como é que ele é observado? Num referencial S, que está em repouso, considerado em repouso, né? Mas, na verdade, a gente tem todo o sistema de referência, tem algum tipo de movimento intrínseco, mas o fundamental é o seguinte, você quer saber como é que esse evento é observado em outro sistema de referência S', que se desloca com uma velocidade relativa V em relação a S. Então, pode ser que S esteja se movendo em relação a algum referencial em repouso absoluto, né? Mas não importa, né? Porque existe o princípio da relatividade aqui de Galileu. O que a gente quer observar é como a gente descreve o movimento em dois sistemas de referência diferentes, onde um, chamado S', está se movendo com a velocidade V em relação a S. Por simplicidade, pessoal, a gente coloca, só para simplicidade, aqui o movimento no plano, né, sem os aspectos tridimensionais, e que o sistema de referência S', que pode ser a própria, por exemplo, a caminhonete aqui, né, ela está se movendo com a velocidade V em relação ao sistema S, que é esse homem aqui que está aqui ajoelhado, tá? Então, veja que como é que a gente localiza aqui a posição da bola, por exemplo, do evento e tal, em relação ao sistema S, é através da posição X aqui na horizontal, e no sistema S', X'. Só que X e X' estão relacionados, por quê? Como S' se move com a velocidade constante V, ou seja, ele não é um referencial acelerado, a gente Einstein vai tratar da teoria da relatividade para referenciais acelerados lá naquela que eu chamei de teoria geral da relatividade, tá? Que não são referenciais acelerados. E o V é uma velocidade constante, então essa distância aqui de entre S' e S é V vezes o tempo, né? Onde o T igual a zero é justamente quando a gente alinha as duas origens, né, desse sistema de referência, S e S'. Ok? Estão compreendendo? Ok. Então, matematicamente, existem equações de transformações que levam x, y, z e t, né, o tempo, de um referencial no outro. Como é que se relacionam x, y e z e o tempo em cada um desses sistemas de referência? Então, ó, por essa configuração aqui, que você tem que S' está se movendo na direção x, né, em relação a S, então o x', o y' não muda, o y' é o mesmo de y, o z' é o mesmo de z, né? Esse valor de y e z são os mesmos em cada um desses sistemas de referência, entretanto, o x é diferente, a posição x, né? X' está relacionado com x através dessa equação, ou seja, x' é igual a x menos vt. Ok? Aqui pelo gráfico você percebe. Perfeito? Sim, o tempo. O tempo é tratado aqui como um parâmetro, tem como uma grandeza absoluta aqui, né? E até esse momento não se via necessidade. O tempo é o mesmo, o tempo, independente se o referencial está se movendo ou não, o tempo medido, se você coloca um relógio grudadozinho no referencial S' e outro grudado no referencial S, o relógio é o mesmo, né? O tempo é o mesmo. Então, é o que se acreditava até antes de Einstein. Então, está aqui
Bom, se você quer saber como as velocidades se relacionam, é só derivar. Você veja que as velocidades em y e z não se alteram, mas as velocidades em x vai se alterar, né? Ela vai ficar aqui, ó, dx' dt, que é a velocidade, né? Dessa ponto P, por exemplo, em relação a S', a velocidade dx dt é a velocidade do ponto P em relação a S, e vai ter uma diferença, né? Menos V, né? A depender do sentido aqui de S' e de S, ok? Isso aqui vocês já até viram em física básica, tá? O movimento relativo é como se você acrescentasse ou reduzisse velocidade, né? Acrescentando ou subtraindo um valor da velocidade a depender do sentido do movimento. Ou seja, se S está se distanciando de S', a velocidade relativa é menor. Se S está se aproximando, né, de S', aí depende. Ok? Bom, isso aqui é o que se acreditava até 1905. Bom, agora, em vez de a gente observar o movimento de uma bola, o que a gente como é que a gente observaria a luz se movimentando, né? Então, dentro dessas equações de transformação de Galileu, levando em conta, né, a relação entre dois sistemas de referência inercial em que um se movimenta em relação ao outro, você esperaria o quê? Ó? Se eu tenho aqui o sistema V se movimentando a velocidade S', então a pessoa viria aqui a luz se movimentando com S. Né? Imagine que em vez de ser uma bola, o garoto está sendo uma lanterna, né? Aqui, acende uma lanterna. Então, você viria, por exemplo, se fosse assim, né? Você está aqui em cima do carro, logo joga um feixe de luz nessa direção. Então, você viria aqui na margem da estrada uma soma das velocidades. Se você joga um feixe de luz ao contrário da velocidade relativa do sistema S', você veria uma velocidade da luz caminhando com uma velocidade menor, né? Então, a velocidade da luz, em tese, seria diferente por essas equações aqui, né? Independente se eu estou usando uma bola ou um feixe de luz, se esperaria esse tipo de comportamento pelas transformações aqui de Galileu. Ou se você tem aqui uma velocidade, o feixe de luz é assim, ou seja, a velocidade relativa seria mais ou menos essa daqui. Ok? Isso era o que você esperaria. A questão é que se tentou observar essa diferença de velocidade, né, da velocidade relativa entre diferentes sistemas de referência ou de diferentes observadores, e o que se constatou experimentalmente é que a luz não depende da velocidade relativa entre os observadores. Então, ó, você tem um sistema S' e outro S. Se você jogar uma luz aqui, a velocidade da luz é C, né? Para o garoto que está aqui se movimentando em cima dessa caminhonete. E para esse homem aqui que está ajoelhado na estrada, ele iria medir a mesma velocidade C. Contrariando o que a gente esperava, né? Dentro da transformação do Galileu. Isso é verificado através desse experimento aqui, de 1881, experimento de Michael Morley. Tá? Acho que ele foi um experimento que ele foi se aperfeiçoando ao longo de algumas décadas aí, né? Mas o Morley começou a elaborar, depois o Michelson ele fez um novo arranjo para esse experimento, mas aqui com essa figura eu quero mostrar para vocês qual é a ideia geral, tá? Qual é a ideia geral? Aqui vou aumentar um pouquinho. Vou aumentar aqui um pouquinho, tá? A ideia geral aqui do experimento era a seguinte: era medir a velocidade relativa entre duas direções diferentes, entendeu? Então, como é que você fala? Você tem uma fonte de luz, para a ideia, tem uma fonte de luz, tá? E outra coisa, bem lembrado nessa época aqui, hoje a gente, né,
vocês já devem ter lido, visto até no próprio ensino médio, que a luz se propaga no vácuo, né? Ela não precisava de um meio material para se propagar. Mas nessa época isso não estava confirmado. Então se acreditava que existia um meio muito tênue, né? Mas olha, se o som precisa do ar, né? Onda na água precisa da água, não acorda, não acorda. Então, para essa luz se propagar, né, pelo espaço, então o espaço ele estava coberto, assim, estava preenchido com um tal do éter, né? Uma substância que foi chamada de éter, mas por ser muito tênue, e que esse éter estava, digamos assim, em movimento, né? Ele poderia ter algum tipo de movimento, e aqui aí se imaginava que tinha um certo suposto vento de éter nessa, vamos supor aqui que seja nessa direçãozinha. Então, qual é a ideia do experimento? Tinha uma fonte de luz, tinha um semi-espelho, o que é que esse semi-espelho fazia? Ele deixa passar uma parte da luz, deixa ser transmitida uma parte da luz e reflete outra parte da luz. Tá? Então, você só lançava aqui um feixe de luz, uma parte desse feixe de luz era refletido, aqui para cima, vamos supor, nessa direção aqui perpendicular, né? E perpendicular ao raio incidente, né? E você tinha um feixe de luz que era transmitido aqui paralelo, na mesma direção aqui do raio incidente, tá? Aí você colocava dois espelhos nessas posições, né? Aqui na mesma direção, né? Em frente à fonte, na mesma direção, a linha ligando a fonte de luz e o espelho, e uma aqui perpendicular, digamos assim, a essa linha que liga a fonte de luz a esse espelho aqui, esse primeiro espelho. Então, ia refletir totalmente a luz era refletida aqui, aí mais uma vez, uma parte dessa luz refletir aqui para baixo, nessa direção aqui, né? E outra para cima. Esse semi-espelho teria essa função, né? Refletir uma parte, outra parte era transmitida, tal. Uma parte era refletida, outra era transmitida, a mesma coisa. Só que você tinha aqui, nesse lugar aqui, onde está essa coisa amarela, uma tela de identificação do padrão de interferência. Então, tinha esse feixe de luz que percorria esse caminho, ser refletido e refletido para cá, e tinha esse feixe de luz que ia ser refletido para cá, vinha para cima, voltava e vinha para cá. Tá? Então, o que é que você acreditava? Como a luz ia percorrer diferentes distâncias, né? Diferentes distâncias, elas iam chegar aqui com uma diferença de fase, ia gerar aqui nessa tela um padrão de interferência, tá? Um padrão de interferência. Bom, considerando, veja bem, que a existência aqui, na verdade, desse éter, né? A luz, ela ia, digamos assim, ter uma velocidade quando ela estava nessa direção e tinha outra velocidade, não adicionava nenhum tipo de, acrescentava nenhuma outra velocidade na direção perpendicular ao suposto vento do éter aqui, né? Então, o que se imaginava é que se houvesse realmente, se existisse essa combinação, fosse feita aqui, por exemplo, esse padrão de interferência ia depender de como você arranjava esses espelhos, entendeu? Se você alinhava um espelho aqui, fonte de luz e espelho, na mesma direção desse suposto vento do éter, o padrão de interferência teria uma característica. Se você mudasse um pouco esse alinhamento, esse padrão de interferência ele tinha outra característica, porque a velocidade, a depender da direção, né, iria mudar. A velocidade da luz iria mudar. Isto não foi observado. Isso não foi observado experimentalmente. Daí se conclui que a velocidade da luz não depende, né? Dessa velocidade relativa entre os observadores, tá? Bom, na verdade, esse experimento ele mostra muito mais assim que não há movimento relativo aqui, né? Entre
A luz, o éter, né? Esse aqui, meio que ele não necessariamente refuta, mas mostra que considera esse suposto éter aqui para a propagação da luz, ele é irrelevante, né? Então, a partir desse experimento, começou a se acreditar assim, não faz sentido existir esse éter, a gente não vai conseguir detectar esse éter, porque a gente detectaria se o padrão de interferência mudasse, justamente porque se existe um movimento desse éter, a luz, em tese, iria mudar a sua velocidade, mas a gente não detecta esse movimento e o que se, né, uma das conclusões é que a velocidade da luz não ia depender dessa velocidade relativa entre os observadores. Bom, mais uma vez assim, reforçando aqui que o experimento ele não é definitivo a respeito disso, tá? Ele apenas, digamos assim, mostra que é irrelevante considerar aqui um éter para analisar a propagação de uma onda eletromagnética, ok? Alguma dúvida em relação a isso? Bom, outra questão aqui que se apresenta é o eletromagnetismo. Vocês vão ver em física 3, tá? Eu não vou... vocês viram no ensino médio, mas o eletromagnetismo ele é regido por 4 equações fundamentais. Vejam que a mecânica newtoniana são 3 equações fundamentais, né? São princípios, ou seja, que são assumidos como verdade para explicar os fenômenos experimentais, os fenômenos que são observados na natureza. Mesma coisa, os fenômenos do eletromagnetismo, você considera, né, 4 tipos de equações fundamentais, onde esse E aqui é o campo elétrico, o B é o campo magnético, que aqui é carga, né, I aqui é corrente, esse φ aqui maiúsculo é fluxo, quando tem um Ezinho é fluxo de campo magnético, quando tem um B é fluxo de campo, aqui é fluxo de campo elétrico, aqui é fluxo de campo magnético, T aqui é tempo, tá? Esse ε0 e y0 são constantes, né, que dependem do meio, seja o vácuo, seja qualquer outro meio material e tal. Bom, mas são as duas leis de Gauss, tanto para a eletricidade como para o magnetismo, a lei de Ampère-Maxwell, né, e a lei da indução de fase. Vocês vão ver isso aqui em física 3, tá? Não vou entrar em detalhe. O fundamental é o seguinte, que eu queria que isso já era conhecido na época de Einstein. O que eu queria mostrar para vocês é que vocês aplicarem aqui essas transformações de Galileu aqui, entendeu? As equações de Maxwell, elas mudam a forma. Então, diferente da equação de Newton, que são, devem ser as mesmas, ou seja, tem a mesma forma, né? Basta substituir F por F', A por A', né? As equações de Maxwell, se você substituir aquelas equações de Galileu, aquelas transformações de Galileu, o E' não vai ficar assim, E', aqui uma equação parecida, B', vai ter a equação ela muda de forma, né? Então, aquele princípio da relatividade que vale para a mecânica de Newton, que é o princípio da relatividade de Galileu, ele não vale para o princípio da relatividade, ou ele não vale para o eletromagnetismo. Ou seja, o eletromagnetismo ele muda de forma, as equações elas mudam de forma se você muda de sistema de referência inicial. Quer dizer, considerando, evidentemente, as equações, transformações ali de Galileu. Ok? Então, a gente já viu um fato experimental aqui indicando que a velocidade da luz não depende da velocidade relativa entre os observadores. Contrariando aqui o que a gente esperava, né? Se aplicando aqui o princípio de Galileu. Considerando esse fato aqui teórico, que uma outra teoria bastante consolidada, comprovada experimentalmente, através de vários testes, elas não as transformações de Galileu não se aplicam às equações de Maxwell, ou seja, elas mudam de forma, né, contrariando esse princípio da relatividade de Galileu. Aí a questão que se faz é o seguinte: e aí, o que é que está certo aqui? Seria essas equações de magnetismo estão corretas,
E as equações de Newton é que precisam ser mudadas, ou seja, as transformações de Galileu é que precisam ser alteradas, ou, na verdade, o eletromagnetismo é que estava errado. Aí o que Einstein assumiu, né? E já que o eletromagnetismo era bem mais recente, ele é mais ou menos aqui, de 1800, foi consolidado aí por volta de 1880, por Max e tal. Então, que foi essas equações que prevê a existência de onda eletromagnética, e essa onda eletromagnética era a luz. Então, Einstein disse assim, não, o eletromagnetismo está correto, eu preciso revisar o princípio da relatividade aplicado à mecânica e ver o que é que precisa ser mudado. E levando de conta também, aí há uma dúvida se Einstein sabia ou não da existência desse experimento de Maxwell Morley, né? Parece que tem historiador que acha que ele não sabe, mas para ele foi uma hipótese meramente teórica, assim, olha, eu acho que o eletromagnetismo está correto, eu preciso encontrar umas transformações que vão manter o eletromagnetismo com a mesma forma, você só substitui E por E', B por B', que está tudo escrito com a mesma forma, porque evidentemente a forma da equação não deve mudar em relação ao sistema de referência. Então, a partir daí, Einstein ele formulou dois postulados, tá? Ele formulou dois postulados, que são verdades que você acredita, não se prova, são verdades que você acredita, mas que evidentemente são baseadas em observações experimentais, ou seja, para explicar determinados fenômenos, essas verdades devem ocorrer, né? Até que venha algum experimento e mostre que o postulado não é válido, não é? Então, são princípios, são coisas que você assume como verdade. Então, o primeiro postulado é o chamado princípio da relatividade. Ele fez uma mudança em relação àquela relatividade de Galileu. Em vez de dizer as leis da física, ele diz assim, as leis, em vez de dizer como Galileu lá, né? As leis da mecânica, ele falou as leis da física, pode ser mecânica, pode ser eletromagnetismo. Então, as leis da física, seja mecânica, seja eletromagnética, são as mesmas em qualquer sistema de referência inercial. E o segundo postulado era assumindo aqui meio que uma verdade em relação a esse experimento de Maxwell Morley. Veja que ele não é um experimento definitivo para provar que a velocidade da luz no vácuo é sempre a mesma. Ele simplesmente ele dá um indício que é isso, então ele assumiu como uma verdade universal, né? Uma verdade absoluta, né? A velocidade da luz no vácuo é sempre a mesma em qualquer sistema de referencial e não depende da velocidade da fonte. Não depende como a fonte de luz está se movendo, porque no caso aqui, ó, tem uma velocidade relativa aqui, né? O feixe de luz e tal. Então, veja bem, eu coloquei até essa fotinha aqui de Einstein andando de bicicleta, que eu estava até lendo faz muito tempo aí que eu li algumas biografias resumidas de Einstein e tal, e alguns outros livros. E aí o que eu me recordo, assim, que ele tinha acho que 16 anos, estava andando de bicicleta, e a pergunta que ele se fez foi como eu viria o mundo, como é que eu observaria o mundo à minha volta, se eu caminhasse a velocidade da luz. Então, se ele andasse, então foi um experimento mental. Então, se ele pegasse a bicicletinha dele e conseguisse andar à velocidade da luz. Então, como é que ele viria o mundo? Então, o que ele observou é que se ele, digamos assim, para ele conseguir enxergar as coisas, a luz precisava acessar os olhos dele, né? Então, se a luz não conseguia acessar os olhos dele, ele não conseguiria, digamos assim, observar o mundo, né? E não conseguiria detectar as coisas à sua volta, as coisas estariam muito estranhas à sua volta, né? Então ele disse assim que isso não poderia ocorrer, né? Como é que ele conseguiria visualizar o mundo dessa forma? Então ele disse assim, não, imagino que a velocidade da luz ela não pode depender de como a fonte, né, está se mexendo, né?
Não pode depender. Ela tem que ter mesmo o mesmo valor absoluto, né? Depender da, independente da velocidade da fonte, né? Para qualquer sistema de. Então, o que é que ele disse assim que isso ele não ocorreria, ele nunca observaria isso. Então, por isso aqui essa conclusão, um observador inercial não pode se deslocar com a velocidade da luz do vácuo. Ele imaginou assim que se ele tivesse movendo a velocidade da luz, ele observaria um mundo muito estranho, né? Então ele não pode se deslocar à velocidade da luz. Foi mais ou menos essa a hipótese, né? Ele disse, não, seria muito estranho. Mais uma vez, é apenas um insight, não foi um experimento que ele fez, ele apenas disse assim, não dá para observar o mundo dessa forma, então eu nunca chegarei a me deslocar com a velocidade da luz. E aí a velocidade da luz é essa, 3 vezes 10 a 8 metros por segundo, aproximadamente aqui, né? Então, esse é um valor absoluto. Tudo o resto é relativo, mas a velocidade da luz é absoluta, ela não depende da velocidade da fonte. Então, mais uma vez, velocidade da luz no vácuo é sempre a mesma em qualquer sistema de referência inercial e não depende da velocidade da fonte. Perfeito? Vamos falar aqui um pouco as consequências, de algumas consequências de se considerar esses dois postulados. Vamos falar aqui de simultaneidade. O conceito de simultaneidade muda, né? Então, o que eu vou mostrar aqui para vocês, né? Que dois eventos ocorrem em pontos diferentes, pode ou não ser simultâneo, certo? Depende do estado de movimento do observador. Então, dois eventos em pontos diferentes, eles podem ser simultâneos para um observador e não simultâneos para um outro observador. Então, veja aí como é mais ou menos aqui mais ou menos como é aqui o experimento mental. Imagine aqui um vagão de trem, mas pode ser aqui qualquer objeto aqui, veículo que se mova, tá? É preciso ter um referencial que se move em relação ao outro, né? Então, aqui é uma figura clássica aqui dos livros didáticos, né? Você coloca um vagão, tá? E dois sistemas de referência, dois observadores. Um observador está mesmo aqui no meio do vagão e outro observador está aqui no trilho. No tempo t igual a zero, que é quando um raio cai, exatamente nesse tempo um raio cai nessa extremidade do vagão aqui, e o raio cai também aqui nessa outra extremidade do vagão. Lembrar que o vagão está se movimentando aqui para a direita com a velocidade v. Então, nesse exato momento, ou seja, o raio cai em dois pontos diferentes, né? São dois eventos. Um raio cai nessa extremidade esquerda e um raio cai na extremidade direita do vagão. Então, a extremidade esquerda aqui, nesse exato momento, você alinha os dois referenciais. Esse ponto aqui vai ser o ponto A, onde cai o raio, né? Para o referencial, para o observador O, o raio cai no ponto A. Para o observador O', o raio cai no ponto A', aqui. E nesse tempo, exatamente quando esses raios caem, esses pontos estão alinhados aqui. Ó. Veja, estão bem alinhados aqui, tá? Então, para o observador B', ou para o observador, aqui o raio que cai aqui nessa extremidade direita, cai no ponto B, para o observador A, e no ponto B', para o observador O'. Agora, como é que esses dois observadores veem a chegada desse evento? Ou seja, tem um clarão que acontece em A e em B, e esse clarão ele se dirige tanto para o observador O como para o observador O'. Como é que eles observam isso? Entendeu? E aí é o seguinte, se a velocidade, veja, olha,
Como o raio, essa distância de B para O e de A para O é a mesma, então esse evento ele é simultâneo para O, né? Concordam? Então, veja, se a distância aqui de O para B é a mesma, de A para é a mesma, esse evento aqui é simultâneo. Entretanto, para a O', veja que essa distância de A' aqui para a O', como o vagão anda, ela vai ser menor, né? Do que de B' para O, né? Ou seja, a distância vai ser menor. Como a velocidade da luz é a mesma, a velocidade é a mesma tanto para O' como para O. Então ele vai a luz ela vai percorrer uma distância menor de A' a O, logo ele vai ver, O' vai ver esse evento em A' primeiro do que o evento em B'. Então, para o observador O, como as distâncias do acontecimento dos eventos é a mesma, então a luz chega ao mesmo tempo em O. Mas para o observador O', como ele está se movimentando, esses pontos são, né? As distâncias vão ser menores, né? Que do evento. Né? Vão ser diferentes, porque você tem essa velocidade relativa. Então, o vagão percorre uma distância menor, né? Aqui. O vagão aqui nessa parte aqui, né? Vai percorrer uma distância maior de B' a O', né? O feixe de luz, do que em A' a O'. Então, o O' ele vai observar o evento em A' primeiro do que o evento em B'. Isso só acontece porque a velocidade da luz tem que ser a mesma. Ser a mesma, são a mesma, mas a distância, pessoal, como eu mostrei para cá, assim, até aqui nessa aqui, né? A distância não é a mesma, né? Tá? Então, intervalos de tempo entre dois eventos podem ser diferentes em sistemas de referência diferentes. Então, o que você parece que é simultâneo em um, não é simultâneo no outro, tá? Então, se a simultaneidade é algo relativo, então os intervalos de tempo, né? São medidas de diferença, né? Diferença de valores de tempo medido em um relógio, podem ser diferentes em sistemas de referências diferentes. Tá claro para vocês? Alguma dúvida? Então, eu vou seguir aqui com a nova, outra consequência desses dois princípios. É a relatividade do tempo aqui, né? O tempo, na perspectiva galileana aqui, né? Transformação do Galileu, o tempo é um parâmetro, não deve sofrer, não deve mudar em relação ao se o sistema está em movimento ou não. Movimento relativo ou não. Mas aqui não. Aqui, nessa perspectiva de Einstein, relatividade restrita de Einstein, o tempo ele pode ser diferente, o tempo medido. Então, por conta, como a simultaneidade é algo relativo, então medir intervalo de tempo é algo relativo, né? Que vai depender evidentemente, do referencial, tá? Então, aí o conceito que a gente vai instituir aqui é o chamado conceito de tempo próprio. O que é o tempo próprio? O tempo próprio é o intervalo de tempo entre dois eventos, são dois eventos, mas que ocorrem em um ponto só. Veja que aqui são dois eventos que ocorrem em pontos diferentes. Aqui, na definição de tempo próprio, são dois eventos que ocorrem no mesmo ponto. Por exemplo, um exemplo aqui. Mais uma vez, uma pessoa dentro de um vagão que se move com velocidade V aqui na horizontal, tá? A pessoa, ela tem um feixe de luz e tem um espelho aqui. Vamos supor que ela consiga
lança essa luz no espelho, ele é refletido e volta para o mesmo ponto. E ela meça esse intervalo de tempo. Então, esse intervalo de tempo vai ser justamente a distância percorrida, qual é? Sobe e desce, ou seja, 2D, dividido pela velocidade do objeto que está se movimentando. No caso, é a luz, então, dividido por C. Então, esse intervalo de tempo da luz ir e voltar para o mesmo ponto aqui, ó, linha, esse intervalo de tempo eu estou chamando de delta TP, que é o tempo próprio, é dado por 2D sobre C. Agora imagine que tem alguém observando do lado de fora do vagão. Para essa pessoa, a trajetória da luz ela é assim, ó, ela vai esse espelho, ela faz essa, vai nessa diagonal, em vez de ser na vertical aqui, como para a pessoa que está dentro do vagão, né? Ela vai aqui nessa diagonal, reflete no espelho e volta nessa diagonal aqui para baixo. E esse ponto, para esse observador, a pessoa aqui que está no ponto Olinha, ela se deslocou, né? Quanto ela se deslocou? O tempo que ele mediu, o delta T, é o intervalo de tempo medido no relógio dessa pessoa aqui, que está em O, vezes a velocidade, né, do vagão em relação a essa pessoa que está aqui em O. Então, essa distância aqui é delta, ou é V delta T, certo? Ok. Mas e a luz? Aí a luz, nesse tempo, a luz percorreu esse comprimento e esse comprimento. E que comprimento é esse? Ó? Só você fazer aqui, ó. V delta T sobre 2 é a metade, né? Aqui, ó. Ok? Dê a distância vertical aqui que não mudou. Então, essa diagonal aqui, né? Essa hipotenusa aqui vai ser C delta T sobre 2. Ou seja, é a distância percorrida pela luz para chegar ao espelho. Depois, a distância da luz para voltar para o ponto Olinha é assim, tá? C delta T. Ok? Ficou claro? Lembrando que esse intervalo de tempo delta T é um intervalo medido no referencial O, o referencial sem linha aqui, né? Que é no observador O aqui, tá? Bom, aí você pode resolver essa questão aqui, né? Essa trigonometria, teorema de Pitágoras, tal. Você tem aqui essa expressão. Então, você consegue relacionar o delta T, né? O intervalo medido por essa pessoa em O, relacionar com a velocidade da luz, a velocidade do vagão e a distância aqui do ponto onde a luz saiu até o espelho, tá? Você consegue relacionar aqui. Bom, você separa o intervalo de tempo, você chega a essa expressão aqui, ó. O intervalo de tempo é 2D, raiz de C ao quadrado menos V2. Eu posso tirar aqui esse C, aqui dessa raiz, vai ficar 2DC. Quem é 2DC? 2DC é o intervalo de tempo próprio. Então, eu consigo relacionar o tempo próprio do observador linha com o tempo, o intervalo de tempo medido do observador sem a linha. Ok? Eu posso relacionar esses dois valores aqui que são medidos. E percebam que eles são diferentes, eles não são iguais. Existe um fator gama aqui, que é 1 sobre raiz de 1 menos V ao quadrado sobre C2. Esse fator gama ele tem o seguinte, quando a velocidade da luz vai se aproximando, ou seja, quando a velocidade do vagão é muito baixa em relação à velocidade da luz, esse fator é praticamente zero, ou é praticamente 1. Ou seja, não há diferença entre esses intervalos de tempo, o tempo próprio e o delta T. Mas quando o vagão, hipoteticamente, vai se aproximando da velocidade da luz, esse gama vai crescendo exponencialmente, vai crescendo de maneira muito forte, né? Muito intensa, de maneira considerável. Logo, os intervalos de tempo ΔTP e ΔT passam a ser diferentes. Então, o gama aqui passa a ser maior que 1. Logo, o que a gente está observando aqui é uma dilatação do tempo. Tá? Veja, um fenômeno de dilatação do tempo. Olha aqui o comportamento de gama pela razão C, V sobre C. Ou seja, quando o V é muito pequeno em relação a C, o gama ele vai 1, ele vai ficando, quando mais ou menos um pouco diferente
é quando a gente tem aí, sei lá, 20% de C, 20% da velocidade da luz, que é um valor muito grande, né? Aí o gama vai ficando um pouco diferente de 1. Então, o tempo próprio, o tempo medido no observador O, ele é maior, né? Ele está dilatado em relação ao tempo próprio do observador que está em repouso, né? O que está aqui dentro do vagão. Então, esse era um fenômeno que a gente não observava, porque, olha, qual o fundamental? Eu usei C aqui, tá? Eu não acrescentei a velocidade do vagão aqui, ó, esse cálculo dessa distância, porque a velocidade da luz não é a mesma, né? Em qualquer sistema de referência, então a velocidade da luz é a mesma, tanto em O' como em O, então para é C. Então, se não fosse a mesma, eu teria C e um valor aqui, por exemplo, como esse caso aqui, ó, teria que ter um valor aqui, ó, diferente, né? Como se fosse nesse caso aqui, mas não é. Por conta do segundo postulado de Einstein. Então, por conta disso, o efeito é que os intervalos de tempo são diferentes. Claro que aqui é uma consequência de né, aplicando as consequências desse postulado a um fenômeno bem simples. Entretanto, a gente não consegue ver um vagão com a velocidade da luz, tá? Mas, quando você vai medir, né, o decaimento de partículas, a gente diz assim, olha, mas, veja bem, tem partículas que vêm do espaço, que elas decaem, né? Ou seja, elas o tempo de vida dela é muito pequeno, como é que elas conseguem percorrer grandes distâncias, né? É justamente que, como essas partículas estão à velocidade da luz, o tempo próprio dela, né, é um tempo de vida pequeno, tá? O tempo de vida é pequeno, realmente, o tempo próprio delas é pequeno, entretanto, em relação ao sistema de referência, como a Terra, por exemplo, que a partícula está se movendo com a velocidade próxima da luz, esse tempo de vida em relação à Terra passa a ser um tempo muito maior, então, logo as distâncias percorridas são maiores. Então, você consegue ter medidas de fenômenos atômicos que conseguem demonstrar aqui o fenômeno de dilatação do tempo. Você não vai conseguir fazer no nosso laboratório lá de física experimental, né? Porque você não vai conseguir colocar um objeto para se mover próximo à velocidade da luz. Então, você tem que observar realmente fenômenos subatômicos para perceber o fenômeno da dilatação do tempo. Há um paradoxo aqui, tá? Que é sempre comentado, vou tentar falar para vocês. É o chamado paradoxo dos gêmeos, tá? Peguei aqui do livro, tá? Cada livro usa um nome diferente aqui para os gêmeos, tá? Mas o fato é que um dos gêmeos é astronauta e outro gêmeo não é. E veja bem, o gêmeo que é astronauta eu vou chamar de Speedo, né? E o que não é eu vou chamar de Goslow, como está aí no livro que eu peguei. Então, veja, Speedo ele vai para uma viagem espacial e ele caminha próximo à velocidade da luz, tá? Então, veja bem, para Goslow é o que está na Terra, o que fica na Terra, né? Ele faria como se ele se comportasse mais ou menos como esse observador O aqui, tá? E o Speedo, que é o astronauta, ele seria a pessoa aqui dentro do vagão do trem, tá? Mais ou menos esse mesmo comportamento, é como se Speedo estivesse aqui dentro do vagão do trem, que no caso não é mais um vagão de trem, é uma nave espacial, e Goslow, essa pessoa aqui que está no O. Então, só que esse V é próximo à velocidade da luz, é uma velocidade muito próxima à velocidade da luz. Então, o tempo próprio é o tempo para Speedo, né? O astronauta, e o tempo de Goslow é o tempo, esse delta T aqui, que pela dilatação do tempo vai ser maior do que o tempo de Goslow, vai ser um tempo muito maior em relação ao tempo de Speedo, o tempo próprio de Speedo. Então, o que é que você imaginaria quando eles voltassem para a Terra?
é que como a vida passou mais devagar para Speedo, né? Porque o tempo próprio é menor, ele estaria mais jovem do que para Goslow, que teve um tempo maior, né? Entre esses, quais são esse intervalo de tempo entre que eventos, né? O evento da partida de Speedo para o espaço e o evento da chegada do Speedo para o, o, o retorno dele para a Terra, né? Então, você tem aqui que estaria uma diferença de idade, ok. Mas, por outro lado, se você olhar, o tempo, se você colocar o observador como sendo o Speedo, né? Se o observador fosse o Speedo, ele viria o irmão dele se afastando, né? Também. Ou seja, a Terra está se afastando, então, em relação a Speedo, o Goslow está se afastando também, é uma velocidade muito grande, teria um tempo menor, né? Um tempo próprio menor, logo ficaria mais jovem, e quando eles voltassem a se encontrar, era o Speedo que estaria mais velho, né? E Goslow estaria mais jovem. Então, como resolver esse paradoxo, né? Na verdade, a gente tem uma situação aí que não é entre dois sistemas de referência inerciais, como é o caso aqui desse vagão aqui, esse experimento que a gente fez nesse vagão aqui. Na verdade, como o Speedo está em uma grande parte do seu tempo em um sistema de referência não inercial, certo? Ele sofre acelerações, ou seja, ele é acelerado até atingir a velocidade próxima da luz. Depois, para voltar à Terra, ele precisa desacelerar, parar a nave espacial e retornar. Logo, ele não é um sistema de... Ele, Speedo, ele não é, de fato, um sistema de referência inercial. Logo, você não pode dizer para ele que o tempo próprio dele é menor do que o tempo próprio, o tempo observado aqui por Goslow, né? Então, realmente, você não pode considerar esse processo. Entretanto, de fato, realmente, como o Goslow está no sistema de referência inercial, você pode, de fato, considerar isso. Então, você resolve esse paradoxo, não há contradição, porque realmente, um dos astronautas um dos irmãos, o astronauta, ele passa grande parte do tempo em um sistema de referência não inercial, ou seja, sofrendo acelerações. Logo, não sofre as consequências aqui da dilatação do tempo, como a gente observou. Para isso, teria que ser dois sistemas de referência inercial. E no caso desses gêmeos aqui, um deles não vai ser o tempo todo um sistema de referência inercial. Vai estar uma grande parte do tempo acelerado. Por isso que você não vê contradição entre isso. De fato, o que acontece é isso. O Speedo está mais jovem do que Goslow por conta, né, dessa observação. Não há contradição, mas Speedo devia estar mais velho do ponto de vista dele como referencial, né, irmão? Mas como ele não é um referencial inicial, então, de fato, ele não vai, não é previsível que ele esteja mais velho do que Goslow, tá? Ok. Então, esse é o famoso paradoxo dos gêmeos aqui. Pronto. Aí, vamos uma outra situação aqui, para a gente já concluindo, tá? É a contração do comprimento. Então, a gente tem o processo de dilatação do tempo e tem o processo de contração do comprimento. Então, vamos definir aqui, da mesma forma que a gente definiu o tempo próprio, que era o tempo próprio, intervalo de tempo entre dois eventos no mesmo ponto, né? Intervalo de tempo entre dois eventos que ocorrem no mesmo ponto. O que é o comprimento próprio? É o comprimento medido por alguém em repouso em relação ao objeto. Tá? Aí, mais uma vez, vamos imaginar um experimento no espaço, tal, e um experimento bem simples aqui. Imagine duas estrelas bem distantes, certo? Duas estrelas bem distantes. E uma nave espacial no espaço aqui, com a velocidade v em relação à Terra. Você tem uma pessoa, que um astronauta, observando
essas estrelas na nave espacial e alguém aqui na Terra. E a nave espacial está se movendo com velocidade v em relação à Terra, tá? Ok? Então, vamos imaginar que essas estrelas estejam em repouso em relação à Terra, né? Imaginar isso. Então, o tempo, o comprimento próprio, ou seja, a distância entre essas duas estrelas, eu vou chamar de LP. E como é que eu vou medir aqui da Terra essa distância? Então, ele toma como referência essa nave espacial, ela passa pela primeira estrela, então ele zera o cronômetro, aquele tal. Aí essa estrela tá, essa nave espacial está andando com velocidade v. Quando ela cruza a segunda estrela, o observador na Terra para o cronômetro e consegue medir o intervalo ΔT. Esse intervalo ΔT é em relação ao observador na Terra. O observador na Terra que mede justamente esse intervalo de tempo entre esses dois eventos. Qual é? A nave espacial passando pela primeira estrela e o segundo evento é a nave espacial passando pela segunda estrela. Então, ele calculou o intervalo de tempo ΔT, sabe a velocidade da nave espacial em relação à Terra, multiplica V por esse intervalo de tempo, então ele tem a distância, o comprimento próprio aqui entre essas estrelas, tá? É isso que eu disse. Para o observador na Terra, em repouso em relação às estrelas, a distância entre as estrelas é o comprimento próprio, tá aqui. Agora, para um viajante que está aqui na nave espacial, o intervalo de tempo entre as duas estrelas é o tempo próprio para esse viajante, entendeu? Por quê? Por que o tempo próprio? Porque ele viu as estrelas no mesmo ponto, ou seja, aqui na cabine. Ele mediu o primeiro evento, qual foi? Veio a primeira estrela, no mesmo ponto, cabine. Passou pela segunda estrela, viu o segundo evento. Ou seja, via a segunda estrela. No mesmo ponto. Qual é o ponto? Cabine. A cabine da nave espacial. Então, eu tenho aqui, ó, esse intervalo de tempo medido nesse relógio do astronauta que está na nave espacial, é o intervalo de tempo entre dois eventos, ou seja, ver a primeira estrela, primeiro evento, ver a segunda estrela, segundo evento, ocorre no mesmo ponto. Que ponto é esse? Cabine, né, da nave espacial, lá, a cabine lá da nave espacial. Então, para esse viajante que está lá na nave espacial, esse tempo próprio, esse tempo medido é o tempo próprio, que vai se relacionar, obviamente, com o intervalo de tempo medido pelo observador na Terra por essa expressão que eu já demonstrei aqui. Ó. A gente já demonstrou aqui. Então, esse tempo próprio medido pelo viajante, o intervalo de tempo medido pelo observador na Terra estão se relacionando aqui por esse gama, esse fator gama. Ok? Bom, para um viajante na nave espacial, a distância entre as estrelas será o quê? Será a velocidade. Como é que eu calculo? Eu sei minha velocidade, sei a distância, sei o intervalo de tempo próprio, então se eu multiplicar V ΔP, eu tenho a distância entre as estrelas. Aí substitui o ΔTP aqui por ΔT sobre gama, então o comprimento medido pelo viajante, que não é o comprimento próprio, ou seja, o viajante não está em repouso em relação às estrelas, vai ser igual ao comprimento de um referencial, que é o LP aqui, de um referencial que está em repouso em relação à estrela dividido por gama. Né? Veja que por tempo é o contrário, né? O ΔT é gama vezes ΔTP. Para o L é L igual a LP sobre gama, ou seja, como o gama aqui é maior que 1, ou seja, essa raiz aqui é que, na verdade, vai ser menor que 1, né? Quando a gente substitui aqui, né? O inverso do gama, aqui é o inverso do gama, né? Diminui. Então, o gama está crescendo, o gama está aumentando, né? Mostrei aqui para vocês. O gama está aumentando à medida que V se aproxima da velocidade da luz. Se o gama está aumentando, o comprimento está diminuindo, né? Então, é a contração do comprimento. Ok? Então, mostrando para vocês, para
um referencial que está se movendo em relação a um determinado objeto, para esse referencial, o comprimento desse objeto é menor, ele se contrai. Então, você pode ver aqui como se fosse uma régua, né? Olinha, ele está aqui, a régua está parada em relação à olinha, ela tem um comprimento LP. Em relação a O, que a régua está se movimentando, né? Para esse observador aqui, a sensação que a régua está se movimentando, ou seja, o observador está se movimentando em relação à régua, o comprimento é menor, ou seja, tem uma contração do comprimento. E essa contração do comprimento ocorre somente na direção do movimento, é somente na direção do movimento. Se essa régua tivesse indo aqui para cima, ela não mudaria esse comprimento dela. Ok? Alguma dúvida? Então, para fechando aqui, né? Terminando, eu lembro para vocês ó, que a transformação de Galileu, ela não torna essas equações aqui invariantes em relação ao sistema de referencial, né? Mas tem um conjunto de equações chamada transformações de Lorentz, que é justamente, ó, você consegue deduzi-las a partir justamente do comprimento, da contração do comprimento e da dilatação do tempo. Então, vou colocar aqui ó, dois sistemas de referência, S'. São dois eventos, um ocorre em P e outro em Q. Né? Existe um intervalo de tempo, distância entre esses dois eventos, como esses eventos são vistos em relação a O e O', tá? E o que a gente tem é que essas distâncias, né, medidas, intervalos de tempo e distâncias medidas, elas são diferentes a depender do sistema de referência, tá? Então, o x', você tem um fator aqui, né, o x' está em repouso em relação a esse movimento, né? Seria assim. Então, você tem x' igual a gama x menos vt. Lembrar que para velocidades baixas, gama é igual a 1, a gente retoma lá as transformações de Galileu, né? Não há mudanças aqui no comprimento nas direções perpendiculares ao movimento, né? E o tempo também não é mais um parâmetro absoluto, ele passa a ser uma grandeza relativa aqui também, né? E o tempo medido ele passa a ser diferente. Aqui é com base tanto na dilatação do tempo como dilatação do tempo como na contração do comprimento. Então, essas são as transformações de Lorentz. Na verdade, elas foram descobertas antes da teoria da relatividade restrita de Einstein, porque, na verdade, Lorentz fez um exercício matemático de encontrar quais são as transformações de x e de t necessárias para manter as equações de Maxwell da mesma forma, independente do sistema de referência inercial. Ele encontrou ele encontrou esse conjunto, essas mudanças, precisavam mudar as transformações de Galileu dessa forma. E Einstein consegue explicar essas transformações de Lorentz baseado naqueles dois postulados, né? Que é o postulado do princípio da relatividade e o que diz que a velocidade da luz no vácuo, né, é um valor absoluto, independente do sistema de referência inercial. Bom, aí se você fizer aqui para calcular as velocidades, como elas se comportam, vejam, e consequentemente as energias cinéticas, né, elas vão ser diferentes também aqui, tem um pouco mais de complexidade. Mas se o V é muito pequeno em relação a C, você percebe que esse termo aqui, ele fica muito pequeno, né, e você resgata lá a velocidade relativa prevista lá na mecânica, na cinemática de Galileu, né? Da mesma forma, o momento linear, já que a velocidade sofre alteração, o momento linear também sofre, a energia cinética
sofre, passa a ter uma nova definição, tá? Né? Com base justamente nessas transformações. Então, o momento linear relativista passa a ser gama m vezes a velocidade U relativa, né? A energia cinética relativística passa a ser mc ao quadrado sobre 1 menos U ao quadrado sobre C2 menos MC2 ao quadrado, ou seja, gama menos 1 vezes MC2 ao quadrado, tá? Perceba que a energia total é a energia cinética mais essa energia de repouso, né? Essa energia de repouso, isso aqui é tudo consequência aqui, dos dois postulados. Essa energia de repouso aqui, vocês ficou conhecida, né? MC ao quadrado, a grande equação de Einstein. Einstein é conhecido por E igual a mc quadrado. Na verdade, a energia de repouso, né? Quando a partícula não está se movimentando, né? Ela tem uma energia intrínseca aí, que é essa chamada energia de repouso. E aí a energia relativística, se você pegar o Q aqui e substituir, né? O K aqui substituir, ela tem esse formato aqui, né? Levar ao quadrado. Então, essa é a energia total, a energia mecânica relativística. Lembrando que aqui eu estou considerando a partícula livre, né? Não está nenhuma força atuando nessa partícula. Né? Não é, aqui é energia. Aí, quando você tem problemas com potencial, aí é um pouco mais complicado, né? E não foge ao escopo aqui da disciplina. Então, era isso. Eu queria saber se vocês tinham alguma dúvida. Aí o seminário, aí foi aproximadamente 1 hora aqui de seminário. A ideia era essa, vai ficar gravado. E qualquer dúvida, vocês falem. Ok? João Pedro, alguma dúvida? Então, eu vou encerrar aqui a gravação, ok? Aí, a partir da manhã, teve um pessoal que pediu mais um prazo para fazer a prova. Então, eu acho que até quarta, quinta-feira, a nota de vocês está lançada, tá? Então, acho que até essa semana a nota de vocês está lançada. Se não tiver lançada no SIGA, por aquele problema, às vezes, do sistema estar fechado lá no período para lançar notas, se não tiver no SIGA, vai estar pelo menos na plataforma e vocês têm uma ideia, né? Se já passaram ou não. Obrigado e boa sorte aí para vocês, tá? Espero que ninguém precise fazer final.